Olá, queridos alunos do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de geografia desta semana. Como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam bem, em casa, estudando bastante, certo? Então, essa semana nós vamos iniciar o capítulo 5, que vai falar da litosfera e a sociedade. Nós sabemos que desde o início de nossas aulas estudamos sobre a questão da formação do planeta, certo? Os elementos que a compõem, e agora a gente vai estudar a litosfera, do papel da sociedade, né, nessa camada tão essencial do nosso planeta. Os diferentes tipos de solo que estudaremos hoje, o perfil do solo, o uso do solo e os deslizamentos de terra e áreas de karst e exploração descontrolada das águas subterrâneas. Então, hoje especificamente a gente vai estudar o solo, os tipos, o perfil e o uso, né, desse recurso, que é o solo. Quais são os objetivos da nossa aula? Perceber a importância dos recursos naturais, particularmente dos solos e dos minerais, cotidiano das sociedades. Então, a gente vai ter que perceber qual é a importância desses recursos. Repito, particularmente do solo. Identificar a causa das ocorrências de deslizamento de terra e a necessidade de tentar evitá-los. Por que acontece esses deslizamentos? O que a gente pode fazer para tentar evitar? Então, é isso que estudaremos hoje. Neste capítulo, exploramos a relação entre litosfera e as sociedades. Sob o ponto de vista geográfico, essa relação é medida pelos recursos naturais, destacando em especial o solo, elemento de grande importância para a humanidade. Então, aqui tem uma imagem, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre ela, né? O que está sendo retratado nessa imagem, e quando ele diz que, do ponto de vista geográfico, essa relação é medida pelos recursos naturais, destacando em especial o solo, um elemento importante, de grande importância para a humanidade. Por que ele é tão importante? Porque que o solo ele deve ser estudado, compreendido, né, esse elemento tão essencial. Então, vamos lá. Na imagem de abertura do nosso capítulo, nós temos essa mesma imagem aí que eu coloquei para vocês, né, e uma observação. Observe a imagem a seguir de uma situação ocorrida no município de Almirante, Tamandaré, no Paraná. Então, essa imagem, para a gente observar o que aconteceu, né? Que ocorreu nesse local, que fatores podem ter contribuído para esta situação que vocês veem aí. Então, essa imagem, ela corresponde ao desabamento do solo, que se localiza sobre o aquífero kárstico em Almirante. E o que pode ter ocasionado todo esse problema? A extração de água do solo por meio de poços situados sobre o karst. O que é karst? Então, veremos agora o que é karst e como isso pode ocorrer em várias partes, né, do nosso solo. Primeiro, vamos partir lá do conceito dos recursos naturais, para a gente chegar na parte do solo e compreender melhor esses elementos, né? Eu tenho aí umas imagens, né? Vocês podem observar. Coloquei alguns recursos, né? E ao lado somos seres dependentes da natureza, por mais que tenham sido criadas avançadas tecnologias. Então, o que remete essa frase para a gente? Somos seres dependentes da natureza. Por mais que o homem estude, pesquise, inove, né, descubra, a gente continua precisando, dependendo da natureza.
porque os recursos que utilizamos, são recursos naturais, são oferecidos pela natureza. Por isso que a gente continua dependentes desse recurso. E aí, abrindo um parêntese, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão dos recursos naturais, novamente a gente volta àquela preocupação. Os recursos naturais, que podem ser renováveis ou não renováveis, os recursos não renováveis, eles podem se esgotar, e vem a responsabilidade de utilizarmos com essa consciência, não é assim? Então eu tenho aí painéis solares, isso representa uma fonte de energia natural fornecida pelo sol. Na segunda eu tenho a pesca, os peixes que são oferecidos direto da natureza, e a atividade da pesca que nos fornece aí uma boa sobrevivência, as pessoas que vivem desse ramo. Eu tenho diamantes, recursos minerais extraídos da natureza, comercializados, que tem um grande poder econômico. Eu tenho a água, indispensável para a nossa vida. E por último, aqui eu destaquei uma plataforma petrolífera. Que é isso? É a extração do petróleo lá no fundo do mar, em altas profundidades, que vai ser retirado, transformado em seus derivados, até chegar a ser comercializado, certo? Os recursos naturais, que eles são matéria ou energia presentes na natureza, essenciais ou úteis para o homem. Então, como eu já havia falado, se dividem em dois grupos, podem ser não renováveis ou renováveis. Consumimos muito mais rapidamente que se formam na natureza. Esses são os recursos naturais não renováveis. E repostos naturalmente num prazo relativamente curto são os recursos naturais renováveis. Vamos ao solo agora. Como o solo é formado? Formação do solo. Ele é formado por decomposição da rocha. Lembram do processo de intemperismo, que pode ser químico ou físico, aula passada. Então, dessa transformação, dessa decomposição, é que vai se originar o solo. Originam seus componentes minerais, que por sua vez terão material orgânico, os humus, que são responsáveis pela fertilidade do solo, e por último, o solo propriamente dito. Essa é a formação do solo. O solo é um importante recurso natural. Por que o solo é tão importante para a gente? Nele crescem as plantas, bem como os diversos tipos de bactérias, insetos, entre outros. Então, ele é essencial para a sobrevivência. O ser humano depende do solo para práticas como a agricultura, cultivo de árvores, cultivo de plantas ou a preservação natural mesmo. Além disso, ele constitui a base física que sustenta as construções das sociedades. Daí, grande importância do solo. São vários fatores que definem o tipo de solo presente em cada região. Sua fertilidade natural é muito importante para a prática agrícola. E aí a gente vai esses tipos, como o solo é classificado. Classificação dos solos. Então, usamos 3 critérios que a gente vai conversar sobre eles hoje: fertilidade, profundidade e textura. Vamos ao primeiro, a fertilidade. Então, de acordo com a fertilidade natural, podemos classificar os solos em muito férteis, moderadamente férteis ou pouco férteis. Em geral, o Brasil apresenta solos pouco férteis,
com exceções como a terra roxa nas regiões sul e sudeste, que vocês têm um texto no nosso material que vai falar especificamente da questão do solo de terra roxa, certo? Então, no Brasil, grande parte, boa parte do território brasileiro apresenta solos pouco férteis. Mas tem algumas exceções, como eu já falei para vocês, que é o caso de partes das regiões sul e sudeste com o solo de terra roxa. Então, essa imagem que está no nosso material, ele traz uma classificação bem específica, bem clara, das camadas, que a gente chama de horizonte, como elas estão distribuídas desde a rocha matriz até a superfície. Vamos lá. Com o tempo, os solos tendem a apresentar camadas com características e cores variadas. Essas camadas são denominadas horizontes do solo e se diferenciam de acordo com cada região. De modo geral, podemos considerar que a tendência é a formação de horizontes de acordo com o esquema a seguir. Então, esse solo, com o passar do tempo, eles podem apresentar essas camadas, essas características com cores variadas, porque lá no início eu já falei para vocês que o solo é formado pelo processo de intemperismo. Então, se esse processo ele não para, ele é constante, então essas camadas também elas tendem a sofrer essas variações, certo? Então, vamos aqui ao desenho. Aqui a gente tem a rocha matriz, que é a parte mais profunda do solo, Estão vendo lá embaixo? É a última camada aí, certo? Então, os horizontes, como eles chamam as camadas que vão sendo formadas, estão classificadas aí seguindo as letras A, B e C. E a primeira, mais superficial, tem o horizonte O, que eles chamam de matéria orgânica. E é nesse horizonte, nessa camada, que a gente observa as plantas, a fixação da vegetação, Então, o horizonte A, camada mais superficial, rica em matéria orgânica, proveniente das plantas que vivem e morrem na superfície. Onde essas plantas ficam? Aqui, na parte externa, o horizonte O. Essas plantas elas crescem, elas chegam ao tempo de morrer, e a decomposição delas, que é a matéria orgânica, passa para a camada, o horizonte A. Então ela é a camada mais superficial. O horizonte B é a camada rica em sais minerais. Então, toda essa partezinha aqui que vocês estão vendo após o horizonte A, mais rica em sais minerais, os quais se acumulam ali após serem levados da camada A pelas chuvas, que contém pouca matéria orgânica, como se fosse um filtro, Essa camada A vai filtrar esse material, esses sais minerais, e passar para o horizonte B. É assim que é formado o horizonte B, certo? Já o horizonte C é composto de quê? Ele é composto principalmente de fragmentos da rocha matriz, a última camada lá embaixo. Então, o horizonte C se forma desses fragmentos, como a gente está vendo aqui, olha os pedaços, e o material intemperizado praticamente não contém matéria orgânica. Raízes de árvore dificilmente atingem esse horizonte. Claro, ele já está lá bem mais profundo, tia? Então, primeiro quem vai receber matéria orgânica? O horizonte A, camada mais superficial. Depois o horizonte B pode receber um pouco dessa matéria orgânica. Já o horizonte C não vai receber, dificilmente vai ter a presença da matéria orgânica, ok? E por último, nós temos a rocha matriz. É assim, é composto os horizontes que formam o solo. Por meio do intemperismo e da erosão das rochas,
transformam-se em materiais que se misturam e dão suporte à vida de diversos seres vivos, certo? O segundo ponto é a profundidade. A profundidade de um solo depende de algumas questões, como a forma de relevo e o clima. Então, quanto maior for a umidade, mais intenso o processo de intemperismo da rocha e, consequentemente, mais profundo tende a ser. Em geral, solos profundos são férteis. Esses solos, eles ainda podem ser divididos em dois grupos. Os solos podem ser autóctones e alóctones. Então, vamos lá. Os solos autóctones, quando se localizam no mesmo lugar que foi gerado. Ele foi gerado ali e ele permanece naquele mesmo lugar. Então, chamamos de solo autóctone. E os solos alóctones, ele formado em um lugar e transportado para o outro. Nesse caso, ele se formou em um local, mas a ação do vento, da água, pode ter carregado esse solo e ele se localizar em outro ponto. Nesse caso, a gente classifica como solo alóctone. Os solos transportados por ventos compõem planícies férteis e apresentam muitas vezes grandes profundidades, sendo denominados de loess. Então, essa imagem do nosso material, ela representa esse tipo de solo. Aí nós temos o Rio Amarelo, da China, foto de 2004. Desses campos agrícolas, às margens do rio, tira-se proveito da fertilidade do solo, loess, que ocorre no local. E agora a perguntinha para vocês classificar. Observem a legenda que eu coloquei: os solos transportados por ventos. Então, esse tipo de solo que se localiza aí à margem desse rio, ele é um solo alóctone ou autóctone? Pelo slide anterior, já dá para vocês responderem, certo? E o terceiro é a textura. Vamos ver como ele se classifica quanto à textura. Esta classificação é baseada no tamanho das partículas minerais que os compõem. Então, daí vamos ter solos arenosos e solos argilosos. Os solos arenosos são aqueles com alto teor de areia, partículas de maior diâmetro. Então, chamamos solos arenosos. Os solos argilosos, por sua vez, apresentam alta concentração de argila, partículas de menores diâmetros, certo? E eu tenho a imagem, o material, onde demonstra um solo arenoso, município Manuel Viana. E a segunda imagem é uma coloração avermelhada, relativamente argiloso. Nenhum dos dois tipos é considerado ideal para o desenvolvimento de vegetações densas ou agricultura. Qual é o tipo melhor, o tipo mais aconselhável? O tipo mais aconselhável de solo para o desenvolvimento de vegetação e agricultura são as classes intermediárias, ou seja, nem muito arenoso e nem muito argiloso, porque vai facilitar todo o processo de ventilação, de filtração da água, certo? Dos elementos, dos sais minerais, e tudo isso vai fazer uma composição de um solo mais adequado, ok? Pode o solo ser roxo? Vocês já viram um solo de terra roxa? Então, esse tipo de solo, ele é comum nas regiões sul e sudeste. Tem uma cor avermelhada, mas ficou assim conhecido como solo de terra roxa e até hoje as pessoas o tratam assim. Então, vocês vão fazer a leitura desse zoom que tem na página 41 de vocês, que vai tratar exclusivamente desse assunto, do solo de terra roxa, e vai ver toda a composição e utilização desse solo, certo?
Só adiantando que esse solo é avermelhado escuro e ele tem essa coloração por quê? Porque nele tem grande presença de minério de ferro no basalto. Então, o restante das informações vocês vão adquirir dessa leitura. E para ilustrar, eu coloquei a mesma imagem que está aí ao lado do texto, que é uma plantação de soja em solo de terra roxa, no município de Londrina, Paraná. Então, vejam aí, toda a plantação enorme, né? Muita soja. E aqui, ó, a gente tem um destaque da cor, chamado solo de terra roxa, certo? O uso do solo. Agora vamos ver como está sendo feito a utilização do solo. O relevo de uma região também é um fator que interfere no uso do solo. Em áreas planas, as atividades agrícolas podem ser mais facilmente utilizadas. Por quê? Porque isso vai facilitar a utilização dos equipamentos modernos, das máquinas, que vão fazer o trabalho. Já em áreas com grande declividade, os solos tendem a ser mais rasos. E por isso também, o cultivo, a utilização dessas áreas se tornam mais dispendiosas. Os solos humosos ou orgânicos, como são chamados, são predominantemente de material orgânico, já está dizendo, solos orgânicos. Os solos minerais, também como o nome já diz, prevalecem os minerais. E a capacidade de filtração das águas das chuvas é um fator também determinante para a utilização do solo. Deslizamentos de terra. Pode acontecer? É um fator natural, tia? Ou é causado pelas ações antrópicas, pelas ações do homem? Vamos lá. Alguns fenômenos catastróficos que muitas vezes podem trazer diversos estragos, entre eles estão os deslizamentos de terra. É importante conhecer as principais áreas com perigo de deslizamento, pois essas áreas não devem ser ocupadas. Gente, isso é uma preocupação dos estudiosos desde sempre, que fala das ocupações impróprias ou ocupações em áreas de risco, que é justamente essa questão da ocorrência dos deslizamentos. Alguns podem não ser tão graves, mas outros, como a gente sabe, podem até matar, levar a vida de várias pessoas. Então é por isso que essas áreas, elas não podem ser ocupadas, elas precisam ser estudadas, monitoradas, para que esses deslizamentos não causem tanto prejuízo. Então eles são fenômenos naturais, certo? Mas podem acontecer em áreas inclinadas, sendo estas habitadas ou não. E a perguntinha lá, se a ação humana interfere? Sim, a ação humana pode acelerar os deslizamentos. Repito, são fenômenos naturais, mas podem ser agravados, acelerados pela ação humana. Como, tia, que isso pode acontecer? Então, quando áreas consideradas de risco natural são ocupadas, as chances de deslizamento de terra aumentam. Por que que isso vai agravar? A ocupação dessas áreas vai agravar, o risco, aumentar o risco de deslizamento. Nós sabemos que as áreas íngremes, de relevo íngreme, elas costumam ser também preenchidas, ocupadas pela vegetação. Então, essas árvores, as raízes das árvores, elas vão funcionar como uma sustentação desse solo, certo? Se são regiões em que chove muito, em um certo período de tempo, essas árvores elas funcionam como uma proteção, tanto porque a chuva vai bater na copa da árvore
e vai fazer com que essas gotículas cheguem no solo com menos intensidade, com menos força, como também porque as raízes que estão fixadas no solo, elas vão sustentar, elas vão segurar esse solo, né? Para não deixar que ele vá embora, que ele seja levado aí pela ocorrência de um deslizamento. Então são as raízes daquelas plantas que ficam ali segurando, sustentando aquele solo, já que a área é de um relevo íngreme. Então, quando essa vegetação é retirada dessas áreas para que elas sejam ocupadas com construções, o que vai ocorrer com esse solo? Ele vai ficar desprotegido. Por quê? Porque não tem mais vegetação para segurar a água da chuva, o impacto da água da chuva que causa no solo. Por isso que muitas vezes chamamos a área de risco em ocupação imprópria. Então não é para ser retirada aquela vegetação, ela não pode ser removida dali, porque o solo vai ficar desprotegido e isso pode culminar em um deslizamento de terra, certo? Então, alguns critérios que podemos utilizar para analisar a situação de determinada área em relação ao risco do desabamento é justamente estudar o local, né, monitorar aquele local e não deixar as ações humanas interferirem naquela vegetação nativa, naquela vegetação natural que ocupa aquela área. Nível de declividade, como eu falei, é um fator. Só que isso pode ser acentuado e vir a ocorrer o deslizamento com algumas ações humanas, que é a questão do desmatamento, a retirada dessa vegetação, acúmulo ou não de lixo. As pessoas também tendem a jogar lixo em terrenos que não têm a casa, como a gente chama os terrenos baldios, e aquele lixo vai se acumulando, ali pode contribuir também para o deslizamento. Clima mais ou menos chuvoso, entre outros elementos, né? Para citar os mais acentuados aí. Porque esse clima mais ou menos chuvoso, como eu falei, quanto mais chove, mais aquela água vai infiltrar no solo, ele vai ficar encharcado, pesado e ele tende a descer da parte mais alta para a parte mais baixa, isso ocasionando aí um deslizamento, certo? Então, as principais atividades humanas que estão direto relacionadas a esse problema, como eu já havia citado, o desmatamento, ou observando a imagem que está no nosso material, o que está acontecendo aqui? Primeiro, analisando o relevo, como eu falei, que é um fator muito importante, né, para a gente associar esse problema no solo. Vamos observar o relevo. Então, a gente vê que ele é um relevo íngreme, uma parte, né, que não é plana, ó, vemos aí, certo? E o que aconteceu aqui? Houve um pequeno deslizamento desse solo, então a parte mais alta desceu para a parte mais baixa, foi isso que aconteceu. Que fatores podem ter contribuído para a ocorrência do deslizamento? O desmatamento, como eu falei, a retirada da vegetação nativa, que não poderia ter acontecido nesse local. Quando eu retirei a vegetação para a construção de casas, eu deixei o solo desprotegido. E a chuva veio, né, encharcou o solo, deixou ele pesado, sem raízes para segurá-lo, ele desceu. Então, houve o deslizamento, ok? A segunda atividade são as construções irregulares, gente. Isso
Isso é um grande problema das cidades. Construções, ocupação irregular. Como vocês estão vendo aqui novamente, a questão do relevo, vocês estão vendo que é a área de morro, mas que essa área está totalmente ocupada por construções. Isso podia acontecer? Está correto? Não, de forma nenhuma. Essa área era para ser preservada a sua vegetação natural, porque assim as plantas, as árvores estariam protegendo este solo. O que acontece? Novamente, a ação humana interfere no relevo e vai acelerar o processo de deslizamento de solo. Todas essas casas aqui estão em áreas irregulares. Todas essas moradias, podemos classificar como áreas de risco. Por que áreas de risco, tia? Porque a qualquer momento essa parte do solo pode descer, levando essas moradias, levando tudo que tiver aqui pela frente, das partes mais altas para as partes mais baixas do relevo. Então, o solo, ele está aqui desprotegido. A casa não protege o solo. Quem protege o solo são as plantas, as árvores. Como eu falei, tanto as folhas das árvores vão funcionar como uma proteção da água da chuva, como as raízes que estão fixadas nele vão segurar aquele solo. Então, uma vez que você retira essas plantas e faz a sua casa, você está contribuindo para que ocorra o deslizamento, pois o solo fica desprotegido e pode vir a descer, certo? No Brasil, nós temos aí um mapa que retrata a questão dos deslizamentos nos anos de 2009 a 2013, um monitoramento feito nessas áreas, e a gente vê aí as áreas de maiores ocorrências desses deslizamentos, escorregamentos de terra, como muitos chamam, escorregamentos, deslizamentos das encostas, todos eles estão retratados nesse mapa. E aqui, quanto maior essa cor, aqui mais escura do mapa, é a maior a área de ocorrência desses deslizamentos. Então, eu coloquei aqui o lado, a observaçãozinha, vocês também vão precisar para a atividade, vão analisar esse mapa novamente e vão conseguir responder a atividade. Maiores ocorrências, eu citei a bacia amazônica, vamos lá, certo? Maiores ocorrências. Sul e Sudeste, as regiões com maiores ocorrências de deslizamento e alguns fatores que podem ocasionar aí esse escorregamento. Elevada pluviosidade, como eu falei, número de chuvas, desmatamento, ou seja, as pessoas retiram a vegetação natural para fazer construções, para ocupar essas áreas, não ter onde morar. Ocupação das encostas, as áreas de morro jamais podem ser ocupadas. Porém, o que acontece no Brasil, muito isso. Se você vai para os centros urbanos e quase já não tem mais essa vegetação nativa. Todas as árvores desapareceram para dar lugar às casas, às construções. Só lembrando que essas pessoas que vivem nessas áreas de risco, por não ter outra área para morar, elas tendem a conviver com esse perigo, certo? E áreas de karts? O que são essas áreas de karts? E qual é o fenômeno, o fator existente nessas áreas? E o papel das águas subterrâneas nessas áreas? Então, vamos lá primeiro ao conceito. O que é? Então, karts é uma formação geológica na qual predominam rochas muito solúveis, ou seja, que podem se dissolver essa rocha.
Como isso acontece? A água faz com que essa rocha seja corroída pelo intemperismo químico, temperismo que a gente estudou na aula passada, e pode ocorrer, né, em rochas, tanto em rochas sedimentares, no caso do calcário, como em rochas de metamórficas também, como é o caso do mármore. Então, a presença da água em temperismo químico vai ali desgastando, corroendo aquela rocha e ela pode se desmanchar. Em áreas de topografia kárstica, né, na presença dessa formação kárstica, é comum a formação de cavernas e rios subterrâneos. Gente, então quer dizer, tia, que lá embaixo da litosfera pode se formar essas cavernas, esses buracos, né, esses rios subterrâneos por conta desse processo. Esse intemperismo ele vai desmanchando, dissolvendo essa rocha e aí pode ocorrer a presença desses rios ou destas cavernas, certo? Podem também se acumular em reservas subterrâneas que são exploradas pela população. Então, um parêntese aí, na questão dessa exploração é que tem que ser muito bem planejada para que não gere um problema. Quando essas águas são exploradas sem um bom planejamento, vai ocasionar os problemas que a gente vai ver aí, certo? Então, aqui na imagem a gente tem uma cidade toda construída aqui, bonitinha aqui, né? Na parte externa do solo se construiu a cidade, mas lá no interior a gente tem o quê? Formação de rios subterrâneos ou cavernas. Você está morando aqui tranquilamente, executando suas atividades diárias e nem imagina, ó, que lá na parte do interior, né, da sua casa, da sua rua, por onde você passa todos os dias, pode ter um rio subterrâneo ou uma caverna, se for uma região de cárcere, certo? Então, a retirada da água, como eu falei, esses rios que se formam no subterrâneo e podem ser utilizados, a retirada dessa água é que vai precisar de ser um processo muito cuidadoso para que não gere os problemas que a gente está vendo aí na imagem. Ela cria espaços vazios no que eu retirei do subsolo e essas regiões, por sua vez, tendem a desmoronar. Por quê? Porque essa retirada ela não foi bem planejada, bem executada. E aí a imagem retrata uma cratera formada pelo colapso de uma área de cárcere na cidade de Guatemala no ano de 2010. Gente, abriu um buraco no meio da cidade. Como pode isso, tia? O que aconteceu aqui? Quem fez esse buraco? Essa cratera enorme, certo? Então, como eu falei, aqui nessa rua você passava todos os dias, tranquilamente, mas lá no subsolo tinha um rio subterrâneo. A formação era de cárceres, de rochas solúveis, né? Então, essas rochas foram se dissolvendo. No momento em que essa água foi retirada daquele local, o espaço ficou vazio e aí a camada do solo, a camada superficial desceu. Por quê? Porque o espaço lá embaixo estava desocupado. Entendeu? Isso aqui pode ocorrer por conta do intemperismo, né? Temperismo químico da água lá embaixo, que vai dissolvendo a rocha até a camada de cima, a camada externa, descer, ok? Isso são áreas de cárcere. Gente, nossa aula de hoje fica por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido a questão do solo, ocupação e utilização. Façam a atividade e na próxima aula a gente vai concluir o nosso capítulo. Boa semana, boa aula para vocês e até a próxima. Um cheiro!